Cidade de Deus é uma obra monumental escrita por Santo Agostinho entre 413 e 426 d.C. Ela foi escrita como resposta ao colapso do Império Romano e à crítica dos pagãos que culpavam os cristãos pela queda de Roma. O livro é uma reflexão profunda sobre a relação entre o cristianismo e o mundo, abordando temas como a história, a fé, a moralidade, a política e o destino final da humanidade. A obra é dividida em 22 livros, sendo que a primeira parte aborda a crítica de Agostinho às ideias dos pagãos, e a segunda parte apresenta a doutrina cristã e o contraste entre a cidade de Deus, governada pela fé em Cristo, e a cidade dos homens, governada pela busca de poder e prazer mundano. Cidade de Deus representa aqueles que buscam a justiça divina, que têm sua cidadania no céu e cujas ações são guiadas pelos princípios cristãos de amor, humildade e verdade. É a cidade dos justos, dos fiéis, dos santos. Os membros dessa cidade não buscam os bens materiais ou a glória terrena, mas vivem para a salvação eterna. Cidade dos homens representa aqueles que colocam os valores terrenos, como o poder, a riqueza e o prazer, acima dos valores espirituais. Esta cidade é caracterizada pela busca desenfreada por bens materiais e pelo domínio do ego, resultando em conflitos e corrupção. Agostinho também trata da questão do mal na história humana. Ele defende que o mal não é uma substância criada por Deus, mas uma privação do bem. O mal surge da livre vontade humana e da busca egoísta por interesses pessoais. Agostinho, então, argumenta que a caída de Roma não foi uma punição divina aos cristãos, mas uma consequência das escolhas humanas e da corrupção moral das cidades terrenas. Em toda a obra, Agostinho enfatiza que, apesar das tragédias e adversidades da vida, Deus governa a história com sabedoria e amor. Para ele, a história humana é uma grande batalha entre o bem e o mal, onde a providência divina orienta tudo para um fim glorioso, o triunfo da cidade de Deus, que será plenamente realizada no fim dos tempos, quando Cristo retornará para julgar a humanidade. Agostinho defende que a fé cristã não está em oposição à razão humana. Ele acredita que a razão pode conduzir o ser humano a Deus, mas somente a fé plena em Cristo pode trazer a salvação. Para ele, a verdadeira sabedoria é entendida não apenas pela razão, mas pela luz da revelação divina. A Cidade de Deus é uma obra profunda e filosófica, que não apenas apresenta a visão de Agostinho sobre a história e a moral, mas também oferece um olhar sobre o destino final da humanidade. Agostinho nos ensina que as cidades humanas podem ser cheias de imperfeições e corrupções, mas a verdadeira cidade é aquela que está voltada para os valores eternos de Deus, onde a justiça e a paz são estabelecidas por meio da fé em Cristo. Essa obra é um convite a refletir sobre a dualidade da vida humana entre os valores espirituais e materiais, e sobre a verdadeira natureza do bem e do mal na história. Para os cristãos, a Cidade de Deus representa a promessa da salvação eterna em Cristo, contrastada com os limites e falhas da cidade terrena.